Eu sou Breno Altman, diretor editorial do site Opera Mundi. Eu queria convidar vocês a assistirem os vídeos do Opera Mundi no nosso canal do YouTube. Também aproveito para chamá-los a assistir esses mesmos vídeos na TV 247, que é nosso grande parceiro nessa batalha por uma comunicação independente e verdadeira em nosso país. Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Internacional. O tema de hoje: o que é a guerra comercial entre Estados Unidos e China? Vocês todos devem estar acompanhando no noticiário o aguçamento, o aprofundamento do conflito comercial entre as duas maiores potências econômicas do planeta. Os Estados Unidos tomaram a dianteira e já há alguns anos, desde o início da gestão de Donald Trump, em 2017, foram adotando medidas de restrição às mercadorias chinesas. E a China reage a essas medidas, estabelecendo no planeta aquilo que a imprensa tem denominado de guerra comercial. O que vem a ser essa guerra comercial? Basicamente, os Estados Unidos tomam providências para fechar o seu mercado, especialmente em relação às importações de produtos chineses, tentando com isso estabelecer acordos que façam a China adotar medidas que reduzam a sua participação no mercado mundial, abrindo espaço para os produtos norte-americanos. Os Estados Unidos fecham seu mercado para os produtos chineses para permitir internamente que as empresas americanas realizem substituição de importações e tentam também forçar a China a adotar medidas como valorização cambial para que a China tenha menos competitividade nas exportações e as empresas americanas, além de recuperar mercado interno mais protegido, para que as empresas americanas também possam disputar em melhores condições com os chineses o mercado internacional. Essa guerra comercial tem uma história, e essa história que eu vou tentar contar para vocês, para que a gente possa compreender melhor o fenômeno que está em curso. Os Estados Unidos, há mais de 40 anos, há praticamente 45 anos, só tem déficits comerciais com o planeta. A última vez que os Estados Unidos tiveram saldo comercial positivo. O que é um saldo comercial positivo? Quando aquilo que se exporta tem um valor maior do que aquilo que se importa. A última vez que os Estados Unidos tiveram um saldo comercial positivo foi em 1975, há 44 anos atrás. De lá para cá, os Estados Unidos vêm acumulando sucessivos déficits comerciais. Ou seja, os Estados Unidos têm uma balança comercial negativa com o mundo. Como é que os Estados Unidos financiam esses déficits? Criando um outro déficit, que é o chamado déficit fiscal. Ou seja, os Estados Unidos emitem títulos da dívida americana para que esses títulos comprados, e parte deles comprados no exterior, financiem os déficits que o país tem pelo fato de que remete mais dólares para fora do que os recebe pela venda de mercadorias e serviços. Até os anos 70, era relativamente equilibrada a balança comercial norte-americana. Até porque os Estados Unidos, pelo chamado sistema de Bretton Woods, que surgiu logo depois da Segunda Guerra Mundial, ainda durante a Segunda Guerra Mundial, mas foi implementado depois da Segunda Guerra Mundial, o sistema de Bretton Woods impedia os Estados Unidos a recorrer à dívida fiscal para poder cobrir um eventual déficit comercial. Os Estados Unidos, pelo sistema de Bretton Woods, só podiam emitir dólares baseados num certo lastro em ouro. Ou seja, os Estados Unidos não tinham liberdade para emitir dólares, nem para imprimir moeda, nem para imprimir títulos da dívida americana, porque estava obrigado a manter a moeda americana vinculada às suas reservas de ouro.
Os Estados Unidos abandonaram o sistema de Bretton Woods no início dos anos 70. Abandonaram por uma necessidade e por uma oportunidade. Qual era a necessidade? Os Estados Unidos precisavam ampliar o seu déficit fiscal para poder financiar as próprias contas do governo americano, que haviam entrado em uma espiral muito complicada com a guerra do Vietnã. Guerras são um financiamento brutal e uma transferência de recursos do poder público para as empresas privadas gigantesca, para financiar a guerra do Vietnã e para financiar a corrida armamentista contra a União Soviética, para que o governo americano tivesse recursos em uma economia que já não revelava mais a mesma pujança em termos de taxa de crescimento. O governo americano, para poder financiar seus compromissos, ele tinha que ter mais liberdade para gerar dívida fiscal. E para gerar mais dívida fiscal, o governo dos Estados Unidos, no início dos anos 70, decide se libertar do compromisso de Bretton Woods, que fixava o dólar conforme as reservas de ouro. Além dessa necessidade, havia uma oportunidade. Se o dólar tivesse descolado das reservas de ouro, o dólar, essa liberdade do dólar poderia permitir ao governo americano financiar ilimitadamente seus déficits comerciais. Qual a vantagem que isso provocaria? Duas vantagens, uma imediata e uma de médio e longo prazo. A imediata: os Estados Unidos, então atemorizado por uma onda inflacionária, especialmente depois da crise do petróleo de 73, poderia usar a liberdade de importação sem se preocupar com o déficit comercial, que poderia ser financiado com uma ampliação do déficit fiscal, já que o dólar se despregava de Bretton Woods, do padrão ouro, poderia usar o aumento ilimitado de importações para ter produtos que reduzissem a pressão dos preços no mercado interno. Aqueles produtos que eram vendidos no mercado americano a um determinado valor, porque eram produzidos por empresas americanas, e isso provocava inflação, porque esses preços subiam. Essa subida dos preços poderia ser combatida com importações ilimitadas de produtos europeus, de produtos, então, dos produtos japoneses e de outras origens, pressionando, jogando para baixo, criando uma força de pressão negativa sobre a taxa inflacionária, sem se preocupar, repito, com o financiamento do déficit comercial, porque o dólar passaria a não ter mais limites. O governo americano poderia gerar títulos à dívida pública em dólar, em moeda soberana do próprio país, uma vantagem que nenhum outro país tem, para poder financiar o seu déficit comercial. Então, os Estados Unidos se despregam do padrão ouro, rompem com Bretton Woods por conta dessa necessidade de financiar o déficit fiscal de forma ilimitada em moeda nacional, o dólar, e segundo, ter como financiar o déficit comercial e, com isso, poder importar sem limites, de tal sorte que a inflação norte-americana pudesse ser contida. Os Estados Unidos continham sua inflação interna com importação e exportavam sua inflação dessa maneira a outros países. Pois bem, além dessa necessidade e dessa oportunidade, o descolamento do dólar em relação ao padrão ouro permitia aos Estados Unidos, especialmente depois dos anos 80, estabelecer uma equação muito positiva para o crescimento das suas grandes corporações. O que na prática os Estados Unidos pregavam? Que caminho que os Estados Unidos foram construindo? Uma abertura ilimitada do seu mercado interno. Os Estados Unidos praticamente tornaram suas taxas alfandegárias, suas taxas de importação inexpressivas, abriu seu mercado para todos os demais países, em troca dos demais países abrirem seus mercados para os investimentos e para as exportações, e também, secundariamente, para a exportação de serviços e mercadorias dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam de olho no quê? Abriram seu mercado, com isso ofereciam uma vantagem, especialmente para a Europa, mas também para os países asiáticos, que podiam ter no mercado interno americano seu grande consumidor, em troca de não haver regulamentação para os investimentos americanos
em outros territórios. A economia capitalista americana, nesse período histórico, especialmente dos anos 80 em diante, do chamado período neoliberal, a economia capitalista norte-americana passou a se equilibrar, cedendo terreno no seu mercado interno, mas conquistando novos mercados para empresas americanas que se instalavam em outros territórios, Europa, Ásia e América Latina. Durante muitos anos, essa foi uma equação extremamente vantajosa para a economia americana. Os Estados Unidos geravam enormes déficits comerciais, mas tinham todas as condições de financiá-lo através de um déficit fiscal que era, por sua vez, tinha como base de crédito, era financiado pela moeda nacional dos Estados Unidos, que era o dólar. Os Estados Unidos não tinham qualquer problema de financiar seu déficit comercial, porque geravam títulos da dívida interna em dólar, que eram comprados pelos próprios países que ganhavam dinheiro com a exportação para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, portanto, abriam seu mercado interno, a economia doméstica perdia força, as indústrias internas perdiam força, o emprego industrial interno perdia força, mas era positivamente compensado pela geração de capitais das grandes corporações americanas fora dos Estados Unidos, e especialmente pela expansão do capital americano na Ásia, mas também na Europa, na América Latina. As empresas capitalistas se expandiam pelo mundo com menos desregulamentação, menos impostos, menos limitações, favorecidas pelas privatizações que ocorriam naquele período neoliberal iniciado nos anos 80, e o dinheiro que perdia-se dentro de casa, o capitalismo americano recuperava com vantagens fora de casa, especialmente porque o capital americano podia investir, construir, por exemplo, fábricas, especialmente depois dos anos 80 e 90, em países onde, por exemplo, o custo do trabalho era muito mais baixo que nos Estados Unidos, como era o caso da China, que a partir dos anos 80 vai se abrindo para o mercado mundial. A fábrica, vou dar aqui um exemplo, uma fábrica de automóveis nos Estados Unidos, diante da abertura comercial, perdia mercado interno, as fábricas asiáticas que produziam carros altamente qualificados, com muita tecnologia e com salários menores, podiam exportar carros para os Estados Unidos e vender no mercado interno americano mais baratos do que os carros americanos, mas a mesma fábrica que perdia mercado dentro dos Estados Unidos, por exemplo, a Ford, ela podia criar sua planta fabril na China, por exemplo, pagando salários muito menores e, a partir da China, exportar para outros países, ampliando seu mercado internacional, muitas vezes exportando para os próprios Estados Unidos. O carro Ford, empresa norte-americana, era fabricado não dentro dos Estados Unidos, mas na China, e então exportado para os Estados Unidos. A economia doméstica se enfraquecia, mas as grandes corporações americanas se beneficiavam dessa globalização da economia. Esse sistema era tão possante que, por exemplo, a dívida interna americana, essa dívida fiscal, até em 1974, apenas 3% dos títulos da dívida americana estavam nas mãos de empresas e países estrangeiros, empresas capitalistas ou países estrangeiros, apenas 3%. Em 2014 já era 34%. 34% desses títulos da dívida americana eram de propriedade de estrangeiros, revelando como os Estados Unidos foi financiando seu déficit fiscal interno, que era provocado pelo déficit comercial, como os Estados Unidos financiava com os próprios países e empresas estrangeiras que se beneficiavam da abertura do mercado norte-americano. No entanto, essa situação foi se alterando nos últimos anos, no século XXI foi se alterando. Foi se alterando por várias razões. Foi se alterando porque a China passou a subir paulatinamente seus salários e deixou de ser vantajoso instalar fábricas na China, deixou de compensar instalar fábricas na China, porque os custos de produção já não eram mais tão baixos, já não eram assim mais baixos que os custos dentro dos Estados Unidos.
foi se tornando uma equação desfavorável essa abertura do mercado americano, porque a Europa foi adotando, especialmente depois da moeda única, foi adotando na prática medidas protecionistas de fortalecimento das empresas europeias e de enfraquecimento da participação dos norte-americanos no mercado daquele continente. Os Estados Unidos foram perdendo espaço na América Latina, porque a América Latina foi sendo partilhada, a disputa da economia latino-americana foi sendo partilhada por outros países. Os Estados Unidos deixaram de ter o controle, a hegemonia dos investimentos na América Latina, e com isso essa equação foi se desequilibrando. Os chamados déficits gêmeos, déficit comercial e déficit fiscal, foram ficando insustentáveis. E pior, isso começava a gerar um mal-estar profundo, foi aprofundando um mal-estar dentro da sociedade americana, cuja economia doméstica só se enfraquecia, com muito desemprego estrutural, com enfraquecimento e fechamento das suas indústrias, com um retrocesso da indústria norte-americana. Os Estados Unidos, um setor do capitalismo norte-americano, começou a ver com maus olhos, assim como uma parte importante da classe trabalhadora, dos assalariados dos Estados Unidos, começaram a ver com maus olhos a globalização. O enfraquecimento da economia doméstica dos Estados Unidos não era mais compensado pela expansão internacional dos negócios capitalistas. E é nesse contexto que vai surgindo e sai-se vitorioso nas eleições de 2016 o nacionalismo de Donald Trump. O que é o nacionalismo de Donald Trump? Neoliberalismo, sim. Globalização, não. Ou globalização, menos. Donald Trump eleito com uma plataforma de recuperação da economia doméstica. America First. Mais ou menos parecido com o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, do Jair Bolsonaro. Trump lançou como sua grande consigna na campanha eleitoral de 2016, na qual ele está eleito presidente, o objetivo de recuperação da economia doméstica. E uma das medidas fundamentais para recuperar a economia doméstica era exatamente o aumento das taxas de importações, a ruptura de determinados tratados de livre comércio considerados desvantajosos para os Estados Unidos, buscando impor uma participação menor das empresas estrangeiras no mercado americano e uma participação maior das empresas americanas nos mercados domésticos. Um elemento central dessa política protecionista adotada por Donald Trump era reduzir o brutal déficit comercial que os Estados Unidos têm na relação com a China. Os Estados Unidos importa muito mais da China do que exporta para aquele país. Para além do déficit comercial direto com a China ser muito desfavorável aos Estados Unidos, a China, a participação das empresas americanas no mercado mundial vem caindo fortemente nos últimos 30, 40 anos em comparação com o crescimento da participação chinesa no mercado mundial. Tanto para proteger o mercado doméstico, como para reduzir a participação da China no mercado mundial e ampliar a própria participação dos Estados Unidos, Donald Trump começou a subir as tarifas alfandegárias, as taxas de importação que impõem, especialmente sobre os produtos chineses. Começou uma escalada no aumento dessas taxas de importação para obrigar que os produtos chineses tenham que pagar mais impostos e, assim, eles vão ficando mais caros que os produtos norte-americanos e ocorre, naturalmente, aplicadas essas políticas de alta das taxas de importação, ocorre naturalmente uma redução da presença de produtos chineses no mercado americano e uma ampliação de produtos norte-americanos e de outros países que, eventualmente, não tenham sido afetados pelo aumento das taxas de importação. Essa guerra comercial afeta duramente a China. Para a China, perder o mercado interno americano, ainda que parcialmente, é um rude golpe comercial. Afeta a economia chinesa,
pode levar a uma queda da produção chinesa por conta da restrição do mercado americano. E uma queda da produção chinesa pode levar problemas à economia daquele país socialista. A China reage. Como a China reage? Desvalorizando a sua moeda. Se a China desvaloriza a sua moeda, o yuan, os seus produtos se tornam mais competitivos no mundo, incluindo nos Estados Unidos. E isso é a medida que a China tomou. Recentemente, na semana passada, ela desvalorizou o yuan, sua moeda nacional. Desvalorizou pela primeira vez desde os anos 90 a sua moeda. A China tem um câmbio administrado. Ela não tem um câmbio chamado câmbio livre, como o que existe no Brasil, que flutua conforme o mercado. O governo chinês, na prática, controla o valor do câmbio, determina o valor do câmbio e desvalorizou a sua moeda nacional para que os produtos chineses produzidos dentro da China, em dólar, caia o seu preço. Em dólar, cai o seu preço. Para se obter a mesma quantidade de yuan para um produto que é exportado da China para os Estados Unidos, passa a ser necessário menos dólares, compensando a alta das tarifas de importação que os Estados Unidos estabeleceu para os produtos chineses. Esse mecanismo pelo qual os Estados Unidos tentam restringir seu mercado interno aos produtos chineses e a China desvaloriza sua moeda para enfrentar o aumento das tarifas de importação para o mercado americano, essas medidas, entre outras, é o que se chama de guerra comercial. E é uma das frentes nas quais se expressa a disputa por hegemonia entre as duas principais potências econômicas do mundo, os Estados Unidos e a China. Com efeitos, claro, para toda a economia mundial, na medida em que a China, para não vender menos, desvaloriza a sua moeda, os produtos chineses passam a ser mais competitivos, não apenas para entrar no mercado americano, enfrentando a elevação das taxas de importações, mas passam a ser mais competitivos para entrar em qualquer outro mercado, afetando o funcionamento de outras empresas de outros países. Por isso que a guerra comercial traz sempre o medo de empurrar o mundo, com uma economia já enfraquecida, para um outro ciclo recessivo. A guerra comercial pode forçar uma baixa da produção mundial que cede terreno em função do aumento da competitividade dos produtos chineses numa ponta e na outra ponta pela própria pelo próprio efeito que aumenta as tarifas de importação dos Estados Unidos sobre os produtos chineses, pelo efeito do aumento dessas tarifas de importação sobre a economia chinesa, que pode forçar uma redução da economia chinesa e, portanto, a China, uma das grandes compradoras do mundo, passaria a comprar menos, induzindo um ciclo recessivo. Essa guerra comercial é, por fim, uma expressão da decadência da economia americana. A guerra comercial é provocada pelos Estados Unidos. São os Estados Unidos que têm um papel agressivo nessa guerra. A China executa uma política defensiva. E os Estados Unidos passam a exercer essa política agressiva exatamente para defender suas posições no mercado e na geopolítica mundial. Os Estados Unidos foram perdendo força econômica relativa nos últimos anos, no mesmo período em que a China ascendia. Erguer essas tarifas de importação, provocar essa guerra comercial, é a expressão, são movimentos que expressam as tentativas, o esforço dos Estados Unidos de impedir sua decadência como principal potência econômica do mundo. É uma guerra que não terá fim tão cedo. Poderá ter avanços e recuos, como já teve no passado, mas expressa a competição, a ferrenha competição, que só irá se agravar nos próximos anos entre os Estados Unidos e a República Popular da China. Termino aqui minha exposição de hoje. Antes de encerrarmos o programa, duas mensagens. A primeira mensagem. Sugiro a vocês fortemente que façam inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube.
Nessa plataforma, vocês tanto poderão acompanhar nossas transmissões ao vivo, quanto assistir programas anteriores, edições anteriores dos programas 20 Minutos e demais programas da TV Opera Mundi. O YouTube é uma plataforma muito mais amigável para assistir vídeo, para fazer comentários e também para contribuir financeiramente com o Opera Mundi através do Super Chats. E não se esqueçam, quando forem fazer uma inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube, de marcar o sininho. Marcado o sininho, vocês sempre serão avisados quando os novos programas nossos ou dos nossos parceiros forem ao ar. Segunda mensagem. Peço a vocês encarecidamente que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi. Assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos espectadores e leitores pagam para que nós possamos ter os recursos necessários à batalha cotidiana de ideias e informações contra a imprensa de direita, cada vez mais mentirosa e manipuladora. A assinatura solidária é o meio principal de financiamento do Opera Mundi, de um jornalismo independente e de qualidade. Vocês poderão obter informações sobre a assinatura solidária e realizá-la, que é um processo simples e prático, através do endereço www.operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir, www.operamundi.com.br/apoio. Faça agora mesmo uma assinatura solidária de Opera Mundi. A assinatura solidária é, por excelência, o instrumento que garante a independência de Opera Mundi frente ao poder econômico. Nós precisamos da sua ajuda, e a sua ajuda poderá vir na forma de uma assinatura solidária. Terminamos aqui o programa de hoje. Queria agradecer a audiência e nós voltaremos a nos ver na próxima sexta-feira, às 4h30 da tarde, nos canais do Opera Mundi, no YouTube e no Facebook, com o programa 20 Minutos História. Até lá e um grande abraço.